Você já sentiu que a corda da vida, ela tá arrebentando de tão esticada? Que Deus parece trazer correção, mas você não vê saída? Então fica comigo, porque no final desse vídeo você vai descobrir como que até o juízo mais severo ele pode esconder um amor que salva. Vamos nessa? Vamos juntos? Fala família, direto da minha nova casa aqui, o Intergarden, que alegria. Intergarden, região de Orlando, aqui na Flórida. Quero dar graças a Deus, quero dar toda a honra e glória ao Senhor por essa nova casa, como Ele foi fiel, como Ele foi magnífico. Então toda a honra e glória a Ele, gente. E nós chegamos a Amós 9, que é o capítulo de encerramento de mais um livro que nós fizemos de ponta a ponta aqui no nosso canal. Já falamos de Ruth, de Gálatas, de Esther, de Joel e agora de Amós. E Amós, ele traz um peso que nos desperta, que nos acorda. Ele começa com uma visão do próprio Deus, não como um juiz distante, mas como alguém presente, ativo e que mexe nas estruturas do próprio templo. E o templo, ele é o quê? Ele é o símbolo da religião, mas muitas vezes de uma religião corrompida, aquela religiosidade que Jesus mesmo confrontou lá no Novo Testamento com os fariseus. Então esse capítulo aqui, o 9, ele é o clímax do juízo, só que também é o início da restauração. Tem essa boa notícia aqui no final, a partir do versículo 11. Ele mostra um Deus que derruba para construir, que peneira para purificar, e que destrói estruturas para edificar promessas para sempre, promessas eternas. E então, já começando, no conteúdo, nos versículos de 1 a 4, nós temos o Deus que elimina o falso conforto. Então, Deus começa num lugar sagrado, aqui que é o altar, logo no começo, mas não para abençoar e sim para julgar. Então, isso mostra que nem sempre a aparência religiosa salva. Por quê? Porque Deus não se agrada, Ele não tolera hipocrisia espiritual. É como se Ele dissesse assim, não adianta se esconder atrás de cultos, atrás de rezas, de mandingas, estruturas, tradições, religiosidade, se o seu coração está longe de mim. O que encanta Deus é o coração. Então como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Às vezes Deus, Ele precisa mexer no que a gente acha sagrado para revelar o que está podre. E se Deus está chacoalhando algo na sua vida, talvez seja uma misericórdia dele na sua vida, disfarçada de dor, mas essa dor é a misericórdia do Senhor. E aí, mais pra frente, seguindo já em Joel 9, em Amós 9, quer dizer, nos versículos 5 a 10, a gente tem o Deus que peneira. Como, por exemplo, no versículo 8, a gente tem assim, que eu separei aqui, ó. Presta atenção, sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para esse reino pecaminoso. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa pereira e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, e todos que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Então sabe aquele momento em que tudo parece estar sendo virado do avesso? É como se Deus estivesse te passando numa peneira mesmo. E de certa forma Ele faz isso mesmo. Mas não é que é uma punição. Eu sei, já passei por isso, gente. Não é uma punição, é como se fosse um amor cirúrgico, um amor sniper. Deus está tirando o que é só fachada, o que é só casca, para deixar só o que é de verdade. Só para deixar aquilo que é molinho, que agrada a Ele, aquele coração quebrantado, o que é essencial. E dói, é desconfortável, a gente sofre, a gente chora, mas no fim, gente, é nisso que Deus revela o que tem mais puro na gente. Então Ele está buscando a nossa pureza, Ele está nos alinhando, nos lapidando. Então se hoje a peneira está doendo, está sacudindo, então respira fundo e fala assim, ó, Deus está lapidando o que há de melhor em mim, o que há de melhor no meu ser, porque Ele me ama, porque Ele é fiel, porque Ele faz isso para o meu bem. E aí, finalmente, gente, nos versículos 11 a 15, finalizando esse capítulo top, a gente tem um Deus que reconstrói. Como, por exemplo, o versículo 11, que está assim, ó. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. E é aqui que tudo muda. Depois de tantas palavras duras, Deus revela algo que é surpreendente, que é o seu coração. O seu coração é de restauração. Então Ele não nos deixa no chão, não.
Deus ele fala de reconstrução, Deus é um Deus de cura, é um Deus de um novo tempo, é um Deus de uma honra na segunda casa. E ele é tão abençoado que até as bênçãos que ele nos dá, elas correm atrás da gente, como está aqui no versículo 13. Ó. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Novos vinhos, ou seja, essa é uma promessa que aponta direto para Jesus. E lá em Atos 15, ela é lembrada como parte do plano da salvação que alcança todo mundo. Se você não viu o último vídeo 8, eu falo da salvação no final. Vai lá e assiste. Em outras palavras, Deus não encerra a história em ruínas, ele termina, assim como o Salvador, em redenção. Então, se algo desabou na sua vida, quero que agora você respira, porque não acabou. Com Deus, o que parece o fim pode ser só o começo de um recomeço muito melhor. Ele nos lapida, ele traz novas versões da gente, cada vez melhor, ele é maravilhoso. Então, Amós, gente, ele termina aqui com esperança. A mesma mão poderosa que derrubou o altar, agora planta vinhas e ergue famílias, impérios. Deus é juiz, sim, mas ele também é pai. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo profundo, direto e sem enrolação. E se você quer viver uma fé mais viva, uma fé mais prática, uma fé mais matinal, cedinho, com Deus, com Jesus, com irmãos, vem para o 5am, o nosso projeto para te despertar espiritualmente, gratuitamente, logo no início do dia. Aqui embaixo tem um link de várias salas para você se inscrever. Entra no nosso grupo do WhatsApp e aqui vai ter o link para você participar com a gente online, de onde você estiver no mundo. E a gente se vê no próximo livro da Bíblia. Se inscreva no nosso canal para a gente chegar a 100 inscritos rapidinho, depois a 500 mil, 5 mil. Deus te abençoe poderosamente.